Já de volta aqui com o TV Mar News, nesse momento 11 horas 24 minutos. E a gente já volta, gente, agora com o nosso quadro Penal News. Já recebendo aqui no estúdio Bruno Calado, que se encontra já aqui com a gente. Bom dia para você, Bruno. Seja bem-vindo mais uma vez. E sempre trazendo temas muito atuais, né? Bem polêmicos também. A gente viu aí, né, gente, na última semana, dia 17, que entrou no Netflix um documentário sobre o caso da Isabela Nardoni. A gente traz essa discussão que voltou à tona também aqui para o nosso estúdio, né? Isso, Bruno, bem-vindo. Então, você traz exatamente essa temática. O que a gente tem sobre esse tema? A gente tem condenados, a madrasta e o pai da criança, né? Que respondem pelo homicídio da criança. Mas aí a gente já sabe que a Carolina Jatobá já está fora da prisão e o pai ainda cumprindo regime semiaberto. Eu queria que você só lembrasse para a gente um pouquinho mais desse caso e explicasse toda essa situação para a gente. Bom dia. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês novamente. E quem dera se o Penal News acontecesse mais vezes, porque teríamos tantos outros assuntos para tratarmos, não é verdade? Veja esse caso dessa manicure que foi vítima mesmo, já sem vida, vítima de um vilipêndio de cadáver, né? A família, os familiares. Não bastasse a brutalidade com a qual foi vítima desse homicídio, né? De forma enganosa, ainda ter os seus cabelos, né? Arrancados, retirados por uma mercenária, digamos assim. Isso aí deverá ser apurado com toda a incidência policial para que ela seja punida nos conformes da lei. E trazemos hoje o tema do caso Isabela Nardoni. Já tratamos aqui outras vezes, mas sempre em voga e agora mais do que nunca por conta desse documentário trazido pela Netflix. Eu tive a oportunidade de assistir um documentário muito forte, muito entristecedor, pois nós não sabemos, Porlane, o verdadeiro significado, a verdadeira força da palavra dor, né? Eu acho que os familiares dessa criança, eles tiveram uma passagem por esse significado de forma muito, muito brutal. Na verdade, essa mãe que teve a vida da sua filha tiraram a vida de sua filha da forma mais repugnante possível. Então, primeiramente, relembrar esse caso que aconteceu no ano de 2008, né, em março de 2008, e que os culpados pelo crime, já em sentença penal condenatória, transitada em julgado, ou seja, teve um júri, um tribunal do júri, dos quais foram submetidos o pai da criança, o Alexandre Nardoni, e a madrasta da criança, Ana Carolina Jatobá, certo? E foram condenados às penas de 31 anos e 26 anos, respectivamente. Então, nessa linha, né, de condenação, o pai ainda cumpre pena em regime semiaberto, enquanto a mãe cumpre pena no regime aberto. É natural, Porlane. Nós temos aqui uma sistemática no nosso Código de Processo Penal de progressão de regime. O que é isso? Nós temos no ordenamento 3 regimes de cumprimento de pena: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Para que o apenado progrida nesses regimes, é necessário o cumprimento de alguns requisitos. Por exemplo, no caso do Alexandre Nardoni e da Ana Carolina Jatobá, foi necessário que eles cumprissem 2/5 da pena, ou seja, 2/5 de 31 anos o Alexandre Nardoni e 2/5 de 26 anos a Ana Carolina Jatobá, para que houvesse a progressão para um regime mais brando, certo? E aí, claro, logicamente, o Alexandre Nardoni demorará mais a progredir de regime do que a Ana Carolina Jatobá, que já teve a progressão, em decorrência desses 5 anos de disparate da pena. Enquanto a Ana Carolina Jatobá teve uma pena de 26 anos, o Alexandre Nardoni, como dito, de 31 anos. Não só pelo crime de homicídio, mas, se não me engano, por fraude processual também teve uma pena ínfima, mas foi adicionada, foi cumulada a pena do homicídio qualificado, triplamente qualificado, e por isso um crime hediondo. Em razão de ser um crime hediondo, deve-se cumprir 2/5 da pena para a progressão de regime. A pena começa a ser cumprida no regime mais grave de cumprimento, que é o regime fechado. É o regime em que o indivíduo ele ficará encarcerado, certo? Durante todo esse tempo, sem precedentes de saídas ou regalias dentro da prisão.
Agora, Bruno, durante o que a gente pode perceber nesse caso dos Nardoni, né, chamou muita atenção, é a questão da perícia. Eu acho que a gente percebeu que a perícia teve um peso muito grande. E eu queria que você comentasse sobre isso, né? O peso que a perícia tem nesse caso, que todas as provas que já foram levantadas, que apontam de fato, né, para o que aconteceu dentro daquele apartamento, que inclusive consegue, através da perícia, fazer todo o percurso, né, todo o trajeto de como que esse crime se deu. Veja bem, Polane, nós temos diversos tipos de provas. Temos provas documentais, temos provas testemunhais, temos provas periciais. Eu já disse aqui outrora que as provas periciais eu julgo como as mais importantes, se bem feitas, se bem elaboradas forem. Muito embora sempre há contradições. Temos um grande exemplo no caso PC Farias aqui. Tivemos contradição, antinomia entre as provas periciais. No caso da Isabela Nardoni também tivemos. Mas a perícia, a prova pericial foi muito convincente no sentido de que houve ali uma agressão prévia à queda da criança, né, a soltura da criança pela janela do 6º andar daquele edifício. A perícia captou manchas de sangue nos ambientes, nos cômodos daquele apartamento, né, atestando, ratificando a tese da promotoria de que houve uma agressão prévia, um espancamento prévio, uma asfixia, um sufocamento prévio à queda da criança. E quem sabe... muito embora detectado, a criança ainda estava com vida pós-queda, mas estava com manchas no pulmão, sinais de asfixia. Então, houve, por parte da perícia, essa detecção. Então, a perícia deixou também... A perícia não acontece, não incide tão somente em cima do corpo. A perícia incide também no local do crime. O Instituto de Criminalística esteve lá presente. Existem dois tipos de perícia. A perícia que é feita no local do crime, através do Instituto de Criminalística, e a perícia que é feita através de médicos legistas no IML, para o estudo no corpo, certo? O estudo em cima do que chamamos de necropsia. Não existe mais a nomenclatura autópsia, isso é uma nomenclatura já vencida, porque auto quer dizer próprio, então ninguém se corta. Então, autópsia é uma nomenclatura já vencida, o correto é necropsia, sem o acento no O, necropsia, que é o exame feito pelos médicos legistas do IML para a detecção daquelas lesões. Se aquelas lesões foram previamente à queda, foram pós-queda, se a quebra do pulso da criança, ela estava com o pulsozinho quebrado, se foi em decorrência daquela queda ou se foi em decorrência daquela agressão antes de ser jogada daquele 6º andar. Então, a prova pericial é de extrema importância, Polane. E é uma prova revestida, na maioria dos casos, sem uma parcialidade. Nós sabemos que a prova testemunhal é uma prova muito importante. Se houvesse testemunha ocular, e houve testemunha ocular, não do fato em si, mas pós-fato, o porteiro que viu a criança caída naquele gramado, vizinhos que ouviram discussões antes da queda, né? Então, o próprio porteiro alegou a hora em que o carro, o veículo do pai e da madrasta da criança, juntamente com a criança e outros 2 filhos do casal, chegaram ao edifício, né? A cronologia foi algo muito importante, um estudo feito também pelos peritos, para saber qual o intervalo de tempo que demoraram na garagem, qual o intervalo de tempo para subirem, deixar a Isabela Nardoni lá em cima, depois descerem para buscar as outras 2 crianças. Então, todo esse estudo é feito e é convergido a uma única tese. A tese convergida e acatada pelos jurados, né, através da acusação, foi a que não houve um terceiro ali. Como o pai da criança e a madrasta da criança haviam dito, que houve um terceiro, né, uma tentativa de latrocínio. Mas que latrocínio seria esse? Espancar uma criança e depois jogá-la pela janela, né? Não houve sinais de que objetos foram subtraídos naquele apartamento. O apartamento estava bem bagunçado, bastante bagunçado. Descobriram, inclusive, uma toalha manchada de sangue, como se eles tivessem tentado ainda apagar, macular, né, obscurecer aquelas provas para que a perícia fosse ludibriada, enganada. Então, assim, todas as provas periciais, todas as provas até testemunhais, vizinhos, etc., convergiram ao fato de que Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram os culpados pela morte da pequena Isabela Nardoni. Bruno, o que chama a atenção, né, que a gente vê aí todos os fatos, a perícia diz isso, eles já foram condenados, cumprem pena, mas ainda assim continuam negando a autoria desse crime, né? Aí eu já te pergunto, você como advogado criminalista, que visão você, que leitura você faz dessa situação? Porque depois de tanto tempo, eles ainda continuam negando a autoria do crime?
Veja bem, Paulane, a psicologia e a psiquiatria andam ladeadas do criminoso, do estudo do criminoso. Eu julgo o Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá como psicopatas. Então é natural que pode ser que eles não tenham confessado ainda esse delito por pura psicopatia, por pura sintonia de teses pactuadas entre os dois para que não houvesse essa mácula. Qual a vantagem de não terem confessado ainda o delito? Não, mas se já cumpriram pena, se já foram condenados, por que não confessar? A estigma, né? A estigma pós-cumprimento de pena. Então, se eles houvessem confessado a autoria desse delito, a estigma, a mácula, né? O julgamento, mesmo pós-cumprimento de pena, seria muito grande. Então, eles estão querendo ainda se isentar da culpa desse homicídio, alegando, sustentando a tese outrora levada, elencada pela defesa, durante todo o curso do processo, que foi a negativa de autoria, que não teriam sido eles. Não foi uma tese de legítima defesa ou qualquer uma outra tese. Foi uma tese de negativa de autoria, que não teriam sido Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, mas sim um terceiro que teria invadido aquele apartamento, mesmo sem sinais de arrombamento, mesmo sem objetos subtraídos e mesmo sem percepção do porteiro ou de qualquer outro morador de que outra pessoa teria subido ao 6º andar daquele edifício. Pois é, Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Semana que vem a gente volta a se encontrar, tá bom? Com certeza, Paulane, com fé em Deus, e eu mando um abraço em cada um de vocês. Esse foi o nosso quadro Penal News e a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho.